Efésios 3:8, esse livretinho, ele tem né, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Evangelho, a boa notícia. Riquezas, coisa muito boa, riqueza. Insondáveis. A mim, o menor de todos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que nós estamos pregando para as pessoas? Qual é a tabulação das nossas mensagens? O apóstolo fala aqui de si mesmo como o menor dos menores. Como eu disse ontem, o mais pequeno. Se alguém é pequeno, eu sou o menor. O menor de todos os santos. Isso parece uma humildade simulada para alguns. Eu não sou ninguém. Né? Qualquer um vê que a nossa autoestima é muito alta. Às vezes a gente se desestima para chamar atenção. Eu, pessoalmente, não creio que existe baixa estima. Fulano tem uma baixa estima muito grande. Não existe isso no ser humano. Tem uma forma de chamar a atenção para a sua autoestima, se rebaixando. É uma forma muito sutil. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas aqui no fundo olha, vocês estão me vendo? Eu não pendurei uma melancia no pescoço. Eu estou usando uma roupa rota para chamar a atenção do meu ego extravagante. Mas nós vemos aqui Paulo dizendo, eu sou o mínimo, e Deus me deu um privilégio de pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Qualquer um que vê Cristo em sua glória percebe sua própria pecaminosidade e inutilidade. E Paulo tinha essa consciência. No caso de Paulo, houve a memória adicional de que ele perseguiu o Senhor Jesus Cristo, perseguiu a igreja de Cristo, e eu sou o menor de todos os santos, mas me foi dado esse privilégio de pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Seu ministério era evangelizar e edificar a igreja, com um tema só. Então, desse livrinho aqui, a gente procura fazer a diferença entre religião e evangelho.
Se a gente não perceber bem isto, a gente vai se envolver muito. O irmão, se queria fazer uma oração, oração não se faz, oração se ora. Mas o verbo fazer está aí, implícito. Porque tem um certo mérito no assunto. Tem uma certa maneira da gente chamar a atenção. Então, algumas Bíblias têm a palavra religião, traduzindo algumas palavras gregas, ou duas palavras gregas que não têm o sentido de religião. Porque religião é você se religar com Deus. E você não consegue se religar com Deus. É Deus que nos liga com Ele mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não somos nós que nos reconciliamos com Deus. Nós não temos essa competência. Primeiro que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O que um morto pode fazer? Nós nascemos incrédulos. Nós não temos fé. A fé, ela é dom de Deus e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que a gente podia fazer? Mas Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo. Então, a religião é esse movimento de baixo para cima, onde o homem tenta alcançar Deus no último degrau da escada. Vocês veem que esse modelo começou lá na Babel. Uma torre, um zigurate, cujo topo chegasse dos céus. E nós nos ligássemos com ele. E de lá para cá, os altares têm crescido. Você vê, ó, aqui tem um negocinho. Esse aqui é baixinho. Mas o pregador tem que ficar mais elevado para ser visto. Né? A ideia nossa é sempre de ficar em riba e arriba, para ser... Todo movimento ascendente na Bíblia é religioso. Todo movimento descendente na Bíblia é evangelho. Evangelho desce, esvazia. A genealogia de Caim é para cima. A genealogia de Sete é para baixo. Procure estudar os nomes, eles vão sempre para baixo até chegar no descanso, que é Noé. Esvaziamento. Toda a nossa cultura de altar é uma cultura de elevação, de chamar a atenção, de meritocracia. E isso invade a nossa forma de ser. O pastor é um sacerdote, ele é um especial. A liderança é distinta. E o modelo de Jesus, que é o de esvaziamento, que é aquele modelo que quando os discípulos estavam brigando para saber quem é que o maior, quem é que sentava à direita, à esquerda, aquilo que os partidos políticos fazem, né?
quem vai ficar com esse ministério, com aquele, do ego. E eles estavam numa discussão, Jesus pegou uma bacia, pegou uma toalha, acocorou e começou a lavar pé, e o Pedro disse, o meu não. Jesus, se eu não lavar o teu, você não tem parte. E ele, já o Pedro, ele é o exagero, não só os pés, mas a cabeça e tudo, vai fazer. Jesus, eu já limpei você pela palavra, mas agora eu preciso tirar essa poeirinha do seu pé, porque ela está sempre grudando na gente, essa ideia de ensimesmamento. Isso é tão sutil. Então, o movimento da religião, ele é um movimento de vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos nós espalhados por toda a terra. Isso não desapareceu. Isso corre na veia da religião. Então, eu estava lá em Pernambuco, alguém me lembrou isso, não sei se foi você que me lembrou. Estava num congresso lá em Pernambuco, num teatro, 1.500 pessoas, muito movimento. Acho que foi você, não foi? Foi. Aí chegou o menino e disse, pastor, eu preciso dos seus dados para apresentar ao senhor aqui no congresso. Qual é o seu currículo? Eu digo, meu filho, eu não tenho currículo. Não, mas quais são os seus cursos? Eu digo, eu não sou Rio. Eu não ando para o curso de... Aí ele começou a puxar, mas quais são os seus títulos? Eu digo, eu não jogo na Bolsa de Valores. Eu fui provocando ele. Mas como é que eu vou apresentar o senhor? Eu digo, apresenta o Glênio Fonseca Paranaguá. Sim, mas o senhor é o quê? Eu sou uma pessoa. Você me apresenta assim, ó, hoje nós vamos ter pregador Glênio Paranaguá. Não, pastor, tem que dar um título. Para quê? Então, você quer me dar um título? Diz assim, Glênio Paranaguá, filho de Deus. Ah, pastor, rapaz, filho de Deus? Rapaz, se eu dissesse aqui que eu sou filho da rainha da Inglaterra, você ia dizer aqui está o príncipe, herdeiro, o filho da rainha da Inglaterra. Eu estou falando que eu sou filho de Deus. Aí ele diz, não, pastor, mas eu não posso falar isso. Tem que dar alguma titulação. Eu digo, então diga, Glênio Paranaguá, filho de Deus, menino de recado de Jesus. Tá bom para você? Não, eu não posso dizer isso. Então, não diga nada. Meu filho, isso tudo só mexe com o ego. Aí ele chegou e disse, olha, meus irmãos, eu estou aqui numa situação sem jeito, mas pastor Glênio, já botou pastor não é título, pastor é função. Aqui o pastor Glênio Paranaguá, ele disse que é filho de Deus e menino de recado de Jesus.
E aí sentou. Eu disse, meus irmãos, que mundo é esse? Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O cara ele diz que ele é filho de Deus, como se filho de Deus fosse. Todo mundo é filho de Deus. Não, meu irmão. Não é toda a gente que é filho de Deus. Filho de Deus são todos aqueles que foram salvos e regenerados por Jesus Cristo e foram pelo Evangelho feitos filhos de Deus. Isso é muito grande. Glória a Deus. E dali a gente começou a mexer com esse assunto. Porque hoje, aqui, nós vamos aqui, o professor, doutor, que tem PhD em teologia, em Oxford. E aí vai, doutor em divindade. Doutor em divindade. Uou. Gente, isso aqui, você pensa em Pedro, pescador. O Maurício está ali, ele é um dos pastores aqui da igreja. É um homem de consertar carro, mecânico não, é latoeiro. Funilaria. E não tem muita cultura, mas é um pregador maravilhoso. E vinha, às vezes, erra o português, alguns criticam, né? E ele chegava na frente da igreja e dizia assim, meus irmãos, eu não fiz seminário. E ficava falando de vez em quando para chamar a atenção. Um dia eu dei uma bronca nele e disse assim, rapaz, você não tem seminário, você tem cemitério. Você tem a cruz de Cristo na sua vida. Para de ficar chamando atenção para os outros que você não tem seminário. Você tem mensagem. Você é um homem que tem mensagem. Não deixa ele para o seminário, não. Hein? Não deixa ele para o seminário. Não. Seminário é um lugar terrível. Vai estragar. E esse moço tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Para mim, ele tem sido um homem de Deus, usado por Deus. Então, é o Evangelho que tira a forma. Lógico que é bonito a gente ver uma pessoa que fala bem. Lógico que é. Se puder juntar as duas coisas, está ótimo. Mas se não puder juntar as duas coisas, que fique com aquilo que é essencial. É a mensagem do Evangelho que salva. Eu sei que Paulo, ele era cultíssimo, e Pedro era, dizendo assim, inculto, mas eles andavam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles reconheceram que eles eram ignorantes, mas eles andaram com Jesus. Olha o Evangelho aí, gente. Quando Wesley começou a se preocupar, mamãe, a Suzana, a mãe dele, nós não temos que criar um seminário para botar mais gente para pregar, porque o Evangelho está crescendo, precisamos preparar gente. Suzana disse, vê se ele tem o Espírito Santo, e mandei pregar. Manda pregar. Que às vezes nós estamos tão preocupados com essa forma, né?
Eu hoje contava ali para o grupo, quando Moody, aquele homem de 2,5 metros de altura, 160 quilos de peso, vendedor de sapato, falavam inglês capial, começou a pregar e o povo sendo tocado, vidas sendo salvas. Aí um professor do seminário, doutor, erudito, chegou para ele e disse assim: eu me escandalizo com as suas pregações porque você fala muito errado. O seu inglês é um inglês muito tosco e errado. Aí o Moody disse para ele: e o que o senhor tem feito com o seu inglês clássico para pregar o Evangelho? Ele disse: não tenho feito nada. Ele disse: então eu prefiro o meu jeito errado de fazer alguma coisa para pregar o Evangelho do que o seu jeito certo de não fazer nada. Eu não estou barateando a coisa. O que eu quero dizer é que o Evangelho é algo muito extraordinário. E que nós precisamos pregar essas insondáveis riquezas de Cristo. Agora, a Babilônia entrou na igreja, entrou lá no povo de Israel, depois nós saímos de lá, mas nós nunca perdemos o sotaque da religião. E nós precisamos verificar duas coisas aqui nesse texto de Gênesis capítulo 11, verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma torre cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebres o nosso nome. Essa ideia de celebridade, ela é muito forte. Ela tenta tomar conta das nossas vidas. Agora veja o verso 3. Vinde, o quê? Façamos tijolos. E queimemo-los bem. E os tijolos sirvam-lhes de pedra. E o betume de argamassa. O Evangelho não trabalha com barro. O Evangelho trabalha com rocha. Porque a rocha é Deus que fez. E o tijolo é o homem que faz. Mas ele diz que é para fazer o tijolo para que ele fique como pedra. Hã? Imitação. Como pedra. E o betume como argamassa. Cocal. O betume não é a mesma coisa do cofer, que ficou na arca para ligar. O betume é uma imitação. É petróleo. É uma mistura de petróleo. Essa linguagem aqui está falando de mistura. Mistura é o que dá confusão. Vamos para Gênesis 10, 10.
Você vai ler aqui Gênesis 10:10. Eu já falei um pouquinho com os meus irmãos ali de manhã. O princípio do seu reino foi o quê? Babel. O que Babel significa? Eu tenho uma Bíblia aqui, que é uma Bíblia com Strongs, que ela dá o significado das palavras ali rapidinho. Eu vou apertar aqui e a palavra Babel vai aparecer aqui. Babel, ou Babilônia, confusão por mistura. Confusão por mistura. O que significa essa confusão por mistura? Nós vamos para Gênesis capítulo 6, depois a gente vai voltar aqui. Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Esta palavra agradaram aqui, ela aparece no primeiro pecado, agradável aos olhos. E estas mulheres, filhas dos homens, ou da descendência de Caim, que é a minha interpretação, elas se casaram com os filhos de Sete. Os filhos de Sete. E entre um destes, na minha interpretação, Cão ou Cã, casou-se com uma filha de Caim. Se você for verificar aqui, esses homens, eles se tornaram valentes. Valentes. Essa palavra vai aparecer lá, Gibor, a mesma palavra, poderosos, fortes, poderosos. Vai aparecer lá na família de Cão, na figura de Nimrod. Uma turma poderosa que quer se exibir, que quer ser os senhores da história. Essa cultura passou o dilúvio. Toda a raça morreu, mas a mulher de Cão era uma cadela. Do cão só casa com cadela, né? Era uma cananeia, era uma cainana, era uma descendente de Caim. E todos os povos, os 7 povos de Israel, 7 povos que estavam lá, todos eram descendentes dessa mulher. Todos eles são ligados ao castelo de Grayskull. O que é o castelo de Grayskull? Vocês se lembram do He-Man? Aquele filminho que foi criado por Benjamin Crumb, um filho espiritual da Helena Blavatsky, a criadora da teosofia que influenciou os seminários alemães e ingleses, onde eu puxo a espada da força kundalínica dos 7 chakras, que tomou conta da teologia da prosperidade, e eu tenho a força. E eu boto na cabeça do gato e ele vira
um tigre e o caveira, lamentavelmente, Jesus Cristo perde. Caveira é Cristo. É uma zombaria que eles fazem e for tomando conta das crianças, da mentalidade, da cultura. Mas essa ideia aqui foi passando, chegou lá na casa de Cão. Vamos continuar. Como é que funciona isto aqui? Gênesis, agora nós vamos voltar. A mistura é o casamento de duas culturas. O casamento de duas culturas. Foi isso que Balaão queria fazer com o povo judeu. Que eles se casassem com o povo midianita. Esse casamento, essa mistura. A mistura da cultura vai destruindo os princípios de Deus, do povo de Deus. Vai assimilando. Então, o que aconteceu aqui? Vamos para o Gênesis 10:10 de novo. Então, nós temos aqui o princípio do seu reino. Reino de quem? Reino de Nimrod. Nimrod era o quê? Poderoso. Que é poderoso? Gibor. Lembre-se sempre que o poder de Deus no Evangelho é na fraqueza. Quando você é fraco, aí você depende do poder de Deus. Enquanto você for forte, você está fora do poder de Deus. Porque Deus não dá o seu poder não divide o seu poder com ninguém. Então, esse cara aqui, Nimrod, ele foi caçador diante do Senhor. O que ele caçava? Elefante? Dinossauro? Não, ele caçava almas. Ele caçava almas. Como é que se caça almas? Com uma coisa chamada mérito. Com a construção daquilo que você faz. Aí aqui ele diz, o princípio do seu reino foi Babel. Babel significa confusão por mistura. O segundo nome da outra cidade, qual é o nome da outra cidade? Erech. O que significa Erech? Longo. Longo. Confusão por mistura longa. Aqui, para mim, isso aqui é um código. Esses nomes não precisavam estar na Bíblia. Mas eles estão aqui como uma pista. Uma confusão por mistura longa. A outra palavra? Acade. O que significa a palavra acade? Sutil. Confusão por mistura longa e sutil. Confusão por mistura de culturas longa e sutil. Qual é a outra cidade? Calné. O que significa Calné? Fortaleza de Anu. Fortaleza de Anubis. Fortaleza do Deus das trevas. A fortaleza do Deus das trevas. Então, vamos aqui. Confusão por mistura de culturas, Babel. Depois nós temos Erech, longa. Acade, sutil. Até a fortaleza de Anubis, até a fortaleza das trevas. Aonde? Em Siná. O que significa Siná? Babilônia. Entre rios. Caldeia. A cultura da Caldeia. Que foi tomando conta.
foi tomando conta. Vou ser um pouquinho mais rápido aqui, mas vamos ver. Vamos ler Êxodo 20, 25. Vamos ver se eu consigo fazer a concatenação. Êxodo 25. 20, 25. Se o quê? Espera aí. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-las-ás. Por favor, como foi que Salomão construiu o templo? Pedras. Mas que tipo de pedras? Pedras lavradas. Quem construiu o templo de Salomão? Os estrangeiros. Mas quem foram eles? Quem era o chefe da construção do templo de Salomão? Irão Abife. Quem era Irão Abife? Filho de quem? Ele era um Tiro-Sidônio. O Tiro-Sidônio, Tiro e Sidom eram as cidades cujo governante era um protótipo de Satanás. Quem foi que construiu o templo de Salomão? Os maçons. Fazendo o quê? O que Deus proibiu. Eu não quero altar de pedras lavradas. Por isso aquele templo foi destruído já 2 vezes, se construir de outra vez vai ser destruído. Porque Deus só aceita templo de carne. Só as pedras lavradas por Jesus Cristo na cruz. Edifício de Deus, é gente. Mas eles fizeram. A história mostra como nós vamos nos distanciando para ser semelhantes aos outros. Deus disse, vocês não vão ter reis, mas eles quiseram ter reis. Deus disse, então vocês vão ter. Nunca tiveram paz enquanto tiveram reis. E foi só debacle, debacle, debacle. A gente olha para o mundo e quer imitar o que o mundo tem. E Isaías capítulo 9, verso 10. De quando em quando a religião se encastela na história do povo de Deus, ela sempre vem e se instala com sutileza. Veja o que o profeta Isaías diz aí. Os tijolos... Mas tornaremos a edificar com pedras lavradas, cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos.
Nós vamos continuar fazendo as coisas que Deus proíbe. Nós vamos continuar fazendo. A religião tenta comandar e controlar os céus por causa do medo que domina a humanidade em razão de uma dispersão do mundo, que foi isso. Vamos construir porque vai ter um outro dilúvio, nós vamos construir, e aí nós vamos fazer, nós vamos comandar Deus, nós vamos mandar. E nós nunca conseguimos descansar na suficiência do Senhor. E a coisa vai tomando conta. Quando é que nós vamos orar assim? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E vinde, façamos tijolos, queimemo-lo bem, os tijolos sirvam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Essa mistura não bate. A cultura deste mundo e a obra de Deus não dá liga, não funciona. O tijolo queimado com aparência de rocha é um disfarce da religião humanista para enganar os tolos. Mas tudo o que é de barro foi feito pelo esforço humano, e o que é feito pelo homem para alcançar o céu é religião e é cansaço. O grande perigo é a religião disfarçada de evangelho. O diabo de chifre é pouco convincente para uma mente racional. A estratégia do diabo mais linda é vestido de anjo de luz, no púlpito da igreja, pregando a Bíblia, mas tirando Cristo do centro. O pastor Vancer Havner, ele dizia assim: Satanás não está lutando contra as igrejas, mas está tornando-se membro delas. Ele causa mais dano semeando joio do que arrancando trigo. Ele realiza mais por imitação do que por oposição direta. Que coisa mais tremenda. O falso evangelho engana muita gente. Uma das características do falso profeta é pregar aquilo que as pessoas, de modo geral, querem ouvir. E o que é que elas querem ouvir? Que são importantes, que merecem a salvação, que devem ser reconhecidas, que Deus depende da decisão humana para dar um novo coração, que Deus não é soberano, que não é somente pela graça de A a Z que podemos alterar os propósitos de Deus, e tudo que dê crédito ao desempenho do homem no processo da salvação é o que o homem quer ouvir. O ser humano é um obcecado religioso por natureza e busca o seu reconhecimento de alguma maneira. Na reunião de oração, Deus estava fazendo uma obra e havia quebrantamento, os irmãos estavam confessando os pecados e o pastor começou a orar e disse: eu sou um egoísta, eu sou um homem muito duro, eu sou um legalista. E ele foi confessando. Quando terminou a reunião de oração, o irmão virou para ele e disse: pastor, eu concordo com tudo aquilo que o senhor disse na sua oração. Ele ficou de mal com aquele irmão.
Estava indo até bem, né? Ele estava fazendo toda aquela confissão para chamar atenção. Porque Deus estava falando com os outros, e ele foi e disse... E o irmão disse, pastor, eu gostei tanto daquilo, mas eu concordo exatamente com aquilo. Pronto, o homem ficou bravo. Porque nós fingimos ser o que não somos. E é aqui que está o problema. Para quem que nós vamos enganar? Quem é que nós vamos enganar? Então, quando Paulo diz assim, eu, o minúsculo, o menor, o micro, o mais insignificante, o sem qualificação, porque diante da glória de Deus no caminho de Damasco, aquela luz fulgurante que o fez ficar cego, ele viu o que não podia, e ele diz assim, olha, gente, não olhe para mim não. Eu sou jaguara. Essa é uma expressão deles. Eu sou jaguara, eu sou sem qualificação. Mas, gente, foi-me dado. A graça de pregar as riquezas das insondáveis de riquezas de Cristo, o evangelho das insondáveis riquezas. Meu povo, não olhe para mim, eu não sei nem falar direito, critico a minha fala, que eu sou meio... Mas sabe uma coisa? Ele me deu o privilégio de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E nós? O que nós vamos fazer? Domingo que vem, eu tenho que pregar lá na igreja. Nós estamos caminhando na carta de Hebreus. Quando a gente prega expositivamente, você não pode correr para lá nem para cá, né? Você vai em cima. Mas o que eu vou falar? Eu tenho que falar das riquezas insondáveis de Cristo. Porque só Cristo salva, só Cristo santifica, só Cristo glorifica. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Então eu falei hoje, contei aquela história para alguns pastores ali, mas vou contar, que eu gosto dela. Eu gosto de história. Como é que chama aquele filme? O contador de história lá, o Forrest Gump. O cara, jovem pregador, de Oxford, preparado, culto, falando bem, estava pregando numa catedral londrina, um domingo, e tinha um velho pastor sentado lá, estava lembrando do Dr. Purim, lá na igreja do Cajuru, quando ele era pastor lá no Cajuru. Eu fui pregar lá, preguei sexta, sábado e domingo. Dr. Purim sentado lá. Ele foi meu professor, um homem top. E eu pregando com medo e preocupado, e ele sentado lá, igual o Joaquim ali, de braço cruzado, ele ficava assim. Quando terminou na terceira noite, né, ele chegou para mim e disse, continue com essa pregação, você está no caminho certo. É a nossa união com Cristo. A nossa união. Foi tão bom aquilo, me ajudou mais, eu estava já obcecado pelo assunto, então ficava... Mas aquele cara viu o velho pregador, já velho, chegou e disse assim, o que o senhor achou da minha pregação? Ele disse, muito fraca.
Para que perguntar, né? Aí ele disse, mas fraca como? Eu estudei, eu me dediquei horas a fios, eu fiz uma exegese perfeita, homilético e não sei o que, e fez assim. Ele disse, não tenho dúvida. Eu percebi que você foi muito estudioso, que você dedicou muito à exposição. E por que o senhor disse que foi fraco? Porque não tinha Cristo. Aí ele disse, mas no texto não tinha Cristo. Aí o velho pregador disse, meu irmão, de cada cidade na Inglaterra, de cada vilarejo na Inglaterra, tem um caminho para Londres. De cada texto nas Escrituras, de cada versículo nas Escrituras, tem um caminho para Cristo. E se Cristo não está naquele texto, olha, eu construo pontes, eu salto muros, eu derrubo montes, mas eu vou aonde Ele está. Porque se eu não pregar Cristo, eu não preguei o Evangelho. Evangelho é Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. Então, esse congressozinho aqui tem como finalidade despertar cada um de nós a sermos perspicazes no sentido de olhar as Escrituras com foco na pessoa de Jesus Cristo. E apresentar a obra dele, que foi aquele mistério que esteve oculto. Vamos dar só uma olhadinha aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, não. É 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu vou dar uma caminhadinha um pouquinho para trás, só para dizer, entendeu? Como é que eu entendo esse capítulo 2 de 1 Coríntios? Paulo esteve em Atenas. Ele chegou em Atenas e ele viu uma cidade idólatra. E então fez uma pregação lá no Areópago muito bonita. Uma pregação top. Todas as pregações do livro de Atos, elas são presbiterianas. Elas são divididas em 3 pontos. Todas as pregações do livro de Atos, elas têm uma introdução, a mensagem e uma conclusão. Todas elas. De Pedro, de Estevão, de Paulo, com exceção de Atenas. Em Atenas ele faz uma introdução longa, bonita. Sermão cabeçudo. Sermão cabeçudo. A introdução é bonita, longa, bem trabalhada, e tem uma conclusãozinha curta, e a mensagem só tem um ponto. Porque a mensagem do Novo Testamento é só isso: Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Pedro fez isso no dia de Pentecostes, pregou para a igreja também no dia lá, Cristo morreu e ressuscitou. Tem uma introdução, a morte e a ressurreição de Cristo e a conclusão. Mas em Atenas não tem a morte.
ele não fala da morte, ele não fala da cruz. Ele fala da ressurreição sem falar da cruz. E quando ele chegou em Corinto, que ele desceu o monte lá de Atenas e foi para Corinto. Quando ele chegou em Corinto, ele disse: eu tenho que acertar. Decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza e grande temor que eu estive no meio de vocês, para que a sabedoria da cruz não fosse anulada. E ele fixou muito bem isso. E quando ele vai chegando mais para baixo, um pouquinho aqui no versículo 6, ele disse: entretanto, nós expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, dentre os poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Esta sabedoria da cruz, Deus manteve debaixo de 7 chaves trancada, porque ele vai dizer assim, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E se eles não crucificassem o Senhor da glória, nós não seríamos crucificados com Ele e não seríamos libertos de nós mesmos. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo todas as coisas. Mas Deus revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Evangelho ficou oculto até às 6 horas do Calvário. Quando vocês tiverem oportunidade, façam um estudo, tanto em Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, que a ênfase de todos os evangelhos fica na última semana de Jesus. João é bem claro. João gasta 10 capítulos para todos os 3 anos. E do 11 em diante para a última semana, do 11 ao 21. Porque o foco da missão de Jesus Cristo a esse mundo são 6 horas. Das 9 da manhã às 3 da tarde. É o foco do Evangelho. E nós estamos dando um bocado de coisa e vamos estudar psicologia para ajudar as pessoas, e vamos fazer sociologia para poder dizer às pessoas como fazer, e vamos fazer isto, e vamos fazer aquilo, e cadê o Evangelho? Então, meus irmãos, meus queridos, que Deus nos desperte a termos um assunto só, a anunciar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Para que, por este Evangelho, as pessoas sejam salvas. Quem foi que falou que ouviu alguém aqui? Foi você? A primeira mensagem que ouviu foi o perfil do insensato. O perfil do insensato. É uma pregação que foi feita há muitos anos. Essa pregação tem dado tanto resultado. Eu vou até repeti-la. Eu estava pregando na igreja presbiteriana da Lapa, em São Paulo. E
terminei ali a pregação, um cidadão chegou para mim e disse assim: o senhor vai dizer muito prazer, e eu vou te dizer, eu te conheço demais, cara. Ele disse: como é que você me conhece? Ele disse: você me perturbou muito. Eu sou médico. Eu saía de São Paulo para Sorocaba, onde eu dava atendimento. E eu ganhei uma fita sua, O Perfil do Insensato. E eu botava aquela fita, e quando chegava num ponto, que eu conto uma história do Coulson, quando chegava naquele ponto, eu dizia: não pode isso acontecer. Desligava. Aí eu voltava de novo. Ele disse: não menos de umas 300 vezes. E um dia eu parei na Castelo Branco, um acostamento. Eu disse: Senhor, esse insensato sou eu. Eu me rendo aqui. Senhor, aquela cruz é minha. Eu morri com Cristo. Aí eu disse: bem, gente, o evangelho é louco mesmo, né? É vivo, né? A dona Eurica, uma senhora da nossa igreja, uma japonesa, ela pegou uma fita do pastor Abuchaim, ela ouviu essa fita 16 vezes no mesmo dia. E ela disse: não pode ser, isso não pode acontecer, isso não existe. E tornava a ligar, eu via. Já era 4 horas da manhã, ela não dormia. Ela disse: eu estou cansada. Eu não consigo crer. Quando ela acordou, dormiu, e quando acordou umas 9 horas da manhã, uau, crente. Uau. Olha só, eu sou uma nova criatura, ai Cristo. Essa mulher, ela é tão impressionante, ela enche umas malas aqui de livros nossos, de folheto, e vai para o Japão, para pegar os Dekasegi e evangelizar. Ela tem dinheiro e ela vai para um, para outro, pregar. A família dela não ficou brava com ela, a irmã não queria mais nem falar com ela. Aí a irmã teve câncer, ela disse: pastor, eu acho que agora é o caminho. Chegou a fraqueza. A irmã agora está firme, agora é o marido está dando um trabalho, mas ele vai. Eu digo: o seu Atucho vai chegar lá, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Gente, não podemos gastar tempo com esse mundo falando conversa fiada. As insondáveis riquezas de Cristo. Não vamos construir com pedra lavrada, nem com tijolos. É o sacrifício, é a pedra bruta, é Cristo, é a rocha. Este é o evangelho puro que vai salvar a gente. Vocês estão dispostos a sair daqui, meter a boca no trombone e dizer: Senhor, aqui ó, vamos pregar esse evangelho. Eu sei que vai dar resultado. Vai dar resultado. Eu conto mais uma história, já 10 horas, né? Marie Monson, uma missionária lá na Índia. Essa irmã, ela estava voltando para a Europa, foi tomada pelos Boxers, os revolucionários chineses.
mataram a colega dela e mataram outras pessoas. Ela conseguiu se esconder e naquele momento uma religiosa, uma mulher formada em seminário, uma mulher que tinha conhecimento bíblico, ela viu que não era nascida de novo. Se eu morrer agora, para onde eu vou? E debaixo de um negócio lá dentro do navio, ela teve uma experiência com o Senhor, de verdadeiro novo nascimento, e foi para a Europa e passou as férias, voltou. Aí ela começou, chegava na igreja todo domingo. Irmão, como vai você? Você tem certeza do seu novo nascimento? Absoluta. Irmão, tudo bem? Você tem certeza do seu novo nascimento? Irmão, tudo bem? Você tem certeza do seu novo nascimento? Amém. Domingo seguinte. Irmão, você tem certeza do seu novo nascimento? E ela... Domingo seguinte. Aí as pessoas começaram a... Quando via uma mulher... Quando via a mulher, subia. E ela ali. Aí o missionário americano escreveu uma carta para a junta, disse, manda essa mulher de volta. Ela está importunando a igreja. Ela está sendo um empecilho para a comunhão dos irmãos. Mandaram ela em volta. Ela chegou lá e disse, irmãos, começou a orar e Deus levantou um grupo para sustentá-la e ela volta. Agora não era pela junta, agora é pelo Senhor. O Senhor mandou ela lá. E quando os caras começaram a ver a Mary, a Marie Monson, começaram, meu Deus, e ela... Você tem certeza do seu novo nascimento? Ela não fazia outra pergunta, só esta. Aí o que é? Hein? Uau, o avivamento de Shantung. O reitor do seminário começa a dizer, meu Deus, essa pergunta está mexendo. E aí ele vai, e depois mais, os missionários, e aí o povo, o avivamento de Shantung começou com esta pergunta. Você tem certeza do seu novo nascimento? No princípio, formalidade, depois aborrecimento, depois nojo, e aí veio a convicção de pecado. Porque, gente, nós não podemos brincar. O assunto é sério. Muito sério. Ainda mais agora, que estamos num momento bem crítico da humanidade. Bem crítico. Eu saí daqui, dei uma passadinha numa casa ali, depois fui em casa e um irmão me mandou um vídeo. Só via judeus sendo morto a tiro e jogado na vala comum. Uma coisa bruta. E uma criancinha coberta com bombas, com granadas, ela amarradinha, cheia de granadas em cima. E isso eles mandam para o mundo para gerar essa revolta, pavor. E nós vamos nos encolher? Maior é o que está em nós. Senhor, dá-nos a ousadia do Teu Espírito.
para que nós preguemos às pessoas. Eu não sou ninguém, você não é ninguém, mas se Deus nos usar, como Marie Monson, com uma pergunta: você tem certeza do seu novo nascimento? Quem sabe o Senhor vai fazer alguma coisa. Que o Senhor nos use, pregando essas insondáveis riquezas de Cristo. Paizinho querido, nós estamos tão acovardados, tão presos, tão encurralados, com tanta coisa difícil, mas não deixa que a gente fique assim. Já que a tua palavra diz que tu realizas em nós tanto querer como efetuar. Desperta a tua igreja, para que nós preguemos essas insondáveis riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. Essa morte louca que nos inclui e essa ressurreição maravilhosa que nos substitui. Fazes esta obra nas nossas vidas, por misericórdia. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.